Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para juntos podermos louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Estivemos hoje aqui pela manhã e que manhã maravilhosa, né? Pela manhã aqui nós estudamos sobre discípulo mordomo e foi um momento assim muito interessante, a gente aprendeu muito, né? Já vimos aprendendo há muito tempo, né? Com as demais lições e hoje foi também mais um complemento de vários subtemas que a gente tem estudado na Escola Bíblica Dominical. E que todos nós possamos aprender muito sempre na Escola Dominical e aplicarmos na nossa vida, né, irmãos? Porque acho que isso que é o mais importante, que a cada dia a gente possa viver de fato esse Evangelho de Cristo, né? Que nós possamos sempre aprendermos e colocarmos na nossa vida e que a palavra do nosso Deus seja realmente a nossa bússola, que ela possa nos guiar por onde nós passarmos, por onde nós formos, que sejamos grandemente abençoados pelo nosso Deus. Amém. E como nós falamos hoje aqui pela manhã, e o pastor também vai pregar sobre isso, né? Hoje à noite, que a gente possa sempre testemunhar desse Evangelho de Cristo. Porque muitas vezes a nossa vida fala muito mais do que uma mensagem, uma pregação em alguns momentos, né? Então que nós possamos deixar que o nosso testemunho como cristãos, né, possa transmitir esse autêntico Evangelho de Jesus Cristo na nossa casa, no nosso trabalho, por onde nós andarmos, que nós possamos espalhar essa luz do nosso Deus. Nós vamos nesse instante colocar os nossos pensamentos nas mãos do Senhor. Nós vamos ter um momento de oração. Nós vamos colocar duas causas aqui antes de iniciarmos o nosso culto, né? Vamos colocar a vida da irmã Dai, que está fazendo os seus exames, né, nesta semana. O pastor já colocou aqui a situação, todos já sabem. E vamos também colocar a causa da irmã Gesilda, né? Ela tem ficado muito ansiosa, muito aflita, já está indo para 3 meses de espera, né, por essa cirurgia da coluna. E cada dia ela tem sentido mais, tem ficado mais, né, limitada. E quem tem problema de coluna sabe, né, irmãos? Quando ela chega no limite, é realmente muito insuportável. Então, que nós possamos estar orando, não apenas por essas duas causas, nós vamos colocar como destaque, né? Mas que nós possamos também estar orando por essa semana, para que Deus possa estar abençoando os trabalhos da igreja, para que a gente possa ver, né, o nosso tempo reformado durante essa semana, para que, quem sabe, né, daqui a 15 dias a gente já possa estar ali. Também, né, por quem vai viajar, e que nós possamos estar colocando a vida de todos os nossos irmãos na direção do Senhor, e que você, aí no seu íntimo, também se coloque diante do Senhor, porque a gente não sabe quais são as necessidades, quais são os momentos difíceis, quais são os problemas, as enfermidades que cada um individualmente está passando, está sentindo. Que o nosso Deus possa estar falando grandemente ao seu coração nesta noite. Nós possamos ter vindo aqui nesta noite buscar realmente do Senhor, né, esse refúgio, esse sustento, esse alimento. Que nós possamos realmente nos alimentar do nosso Deus nesta noite. Que nós possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para ouvir atentamente o que o Senhor quer falar. Porque quando Deus quer falar, Ele não precisa de barulho, de muito barulho, né? Ele, com muita sutileza, Ele nos toca de alguma maneira. Muitas vezes por uma palavra, outras vezes por uma oração, às vezes pela leitura da Bíblia, um cântico. Então que nós possamos estar atentos, né, ao que Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, né, irmãos? Porque muitas vezes a gente se acomoda, né, porque a gente já é cristão e às vezes a gente não tem acha que não tem muita essa necessidade, mas cada um de nós sabe das nossas limitações e das nossas necessidades. Que o Senhor possa estar parando a cada um de nós aqui nesta noite, amém? E possamos louvar ao nosso Deus com alegria, com amor. Vamos colocar os nossos pensamentos diante do Senhor. Abaixe sua cabeça. Ore ao Deus dos céus nesse instante. Coloque todas essas causas que nós pedimos aqui, né, diante do altar do Senhor. Que nós possamos receber notícias boas nessa semana que se inicia. Que nós possamos colocar essa semana na direção do nosso Deus. E que Ele possa abençoar a vida de cada um de nós. Amado Deus,
Nós queremos te louvar, Senhor, por esse momento na tua casa. Queremos te dizer, ó Pai, o quanto é maravilhoso estar em tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos livramentos que tu nos deste neste dia. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas oportunidades que tu nos deste de estarmos com a nossa família, de estarmos, ó Deus, aqui na tua igreja, com os nossos irmãos, que também é a nossa família, Senhor. Quanto aprendemos de ti aqui neste dia, que tu possa nos dar cada dia mais a certeza, Senhor Deus, de que nós somos servos teus, de que nós estamos aqui para te servir, Senhor Deus, para te bendizer com o Espírito de verdade, porque nós reconhecemos o teu poder sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que tu és o Senhor das nossas vidas, ó Pai. Que tu possas tomar, ó Deus, nesse instante, o teu lugar. Que nós possamos abrir os nossos corações, ó Deus, o nosso entendimento, para ouvir a tua palavra, que nossos ouvidos, que nossas mentes, ó Pai, possam estar cativas ao teu falar aqui nesta noite. Nós possamos, ó Deus, aqui te buscar com alegria, Senhor. Ó Deus, como é maravilhoso estar na tua presença, Pai. Como é maravilhoso estar na tua casa. Nós escolhemos estar aqui, Senhor. E eu creio que nós escolhemos a melhor parte. Nós escolhemos, ó Deus, o melhor momento, que é estar na tua casa, Senhor. Ó Deus, nada nós somos. Nós possamos a cada dia nos tornar pequeninos, ó Deus, diante do teu poder. Que tu possas, ó Deus, prevalecer como maior, como superior, ó Deus, como grandioso em nossas vidas, ó Pai. Nós te entregamos essa semana diante do teu altar. Nós te pedimos, ó Deus, liberdade para entrar na tua presença a todo instante, Senhor. Nós queremos te colocar a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, Senhor. Que tu possas visitar cada um nesse momento, que tu possas salvar, Senhor Deus, os nossos filhos. Que possa haver salvação na nossa casa, que nós possamos um dia dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ó Pai, nós queremos te colocar nesse instante aí da vida diária. Nós queremos te pedir, ó Deus, por esses exames que ela irá fazer, por essa enfermidade, Senhor Deus, que em nome de teu filho amado Jesus, tu possas estar entrando com providências, tu possas estar providenciando todas as coisas, Senhor Deus, que tu possas estar usando os médicos, ó Deus, para cuidar da vida dela. Ó Deus, cuide de tudo, Senhor Deus, nesta semana. Ó Pai, nós queremos te pedir pela vida de Zilda. Ó Pai, toda a ansiedade que está no coração dela, que tu possa tirar, Senhor. Porque eu sei, ó Pai, que tu tens o momento certo de agir, ó Pai, o momento certo que vai entrar com providência. O nome dela já está lá. Que tu possas, ó Deus, estar abrindo os caminhos, ó Pai, para que essa cirurgia possa sair e que em breve, ó Deus, ela possa estar curada dessa enfermidade, para que ela possa ter alegria no seu coração de estar na tua casa, te louvar e Espírito em verdade. Te colocamos todo esse culto diante do teu altar. Te pedimos a tua bênção sobre nós aqui nesta noite. Ó Deus, que tu possas abençoar cada pessoa que irá participar desse culto. Que tu possas abençoar grandemente a vida do pastor. Que tu possas usar poderosamente o teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações. Dá-nos a tua graça. Dá-nos a tua proteção. Fica conosco. No nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12. O título desse texto é Consagração a Deus, Humildade e Fidelidade no Uso dos Dons. Aos Romanos, capítulo 12, são 8 versículos. Nós vamos fazer assim a leitura desse texto. Todos encontraram? Amém. Romanos, capítulo 12. Nos diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente
porque, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicações ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém? Nós possamos realmente colocar em prática. Hoje pela manhã falamos sobre isso aqui, né? De termos esse olhar atento aos nossos irmãos, na nossa cidade, né? Aqueles que estão precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda, seja que área for, né? Que nós possamos ser sensíveis a isso. E que Deus possa, sim, abençoar, que os nossos dons sejam de fato usados com amor para a obra do nosso Deus. Amém? Amém. Vou convidar a irmã Neide, ela vai estar nesse instante louvando ao nosso Deus. Jesus.
Quem pode glorificar ao Senhor? Amém. Amém, né? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos entoar o hino de número 60 do cantor cristão, Coroai. Durante o cântico desta música, os irmãos podem depositar os dízimos e as ofertas.
Que nada, Pai, venha nos afastar da tua presença, Pai. Porque nós sabemos que tudo é passageiro, mas que o Senhor é eterno, Pai. Obrigado por tudo, essas bênçãos que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E a palavra do nosso Deus diz: celebrai e conjunturar ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Esse é o momento de nós abrirmos a nossa boca e entoarmos louvores ao nosso Senhor, ao nosso Deus. E só Ele é digno, né, irmãos, do nosso louvor. Como é bom poder adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Nesse instante, vamos colocar de pé e vamos adorar ao Senhor com toda a nossa alegria, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa força, que o Senhor possa receber
assistindo um jogo de futebol, a gente tem aquela ansiedade de ver o gol, vai ficar o gol, né, irmãos? E às vezes na igreja a gente dá assim, glória a Deus, tão tímido, né? Vamos lá? Glória a Deus! Louvado seja o nome de Deus por tudo que aconteceu aqui nessa noite, e que ainda vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus tem muito ainda a falar aos nossos corações. Eu não sei se nós temos algum visitante. Hoje aqui temos o irmão. Qual é o nome do irmão? Neilton. Neilton. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E logo sempre, né, irmãos? Nós temos uma gatinha ali, como é o nome dela? Sofia. Sofia, seja bem-vinda, vem Sofia. Amém. Aluna de Ney. Aluna de Ney? Ó, Ney, que honra, hein? Muito bem. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de todos vocês. Nesse instante, eu entrego a palavra ao pastor, que irá nos entregar a mensagem. Graça e paz, amém? Quem está sentindo a presença do Senhor neste lugar? Amém. Que bênção, hein? Glória a Deus. Queridos, qualquer lugar que nós estivermos, por mais simples que ele seja, se a presença de Jesus é real, se torna o melhor lugar do mundo. Amém? Meus amados, nós vamos meditar nessa noite sobre este assunto: seguidores ou admiradores, perigos e consequências de seguir a Jesus de longe. Eu te convido a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22, no mesmo espírito de louvor e de adoração ao nosso Deus. Vamos clamar ao Espírito Santo que nós possamos estar assim, entendendo o que o Senhor tem para nós nessa noite. Seguidores ou admiradores, perigos e consequências de seguir Jesus de longe. Lucas capítulo 22, versículo de número 54. Lucas 22, versículo de número 54. É uma meditação, não é longa, e nós vamos pedir ao Senhor, nesse tempo que nós estaremos aqui meditando, que o Senhor realmente fale conosco nessa noite, diante de textos já conhecidos nossos. Lucas 22, versículo 54, o texto diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa de sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Que Deus aplique e complete, revele a sua santa palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo do Deus eterno, te louvamos, ó Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez em tua presença. Muito obrigado por tudo quanto já aconteceu neste lugar e pela tua presença ser real aqui em nosso meio. Senhor, nós nesta hora queremos clamar a Ti, que qualquer outra voz não seja ouvida pelos nossos corações, mas que venhamos a ouvir nesta noite tão somente a voz do Teu Espírito Santo, trazendo do Teu coração para os nossos corações a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, que esse nome glorioso do Senhor seja engrandecido neste lugar, e que nós possamos sair daqui transformados e melhores do que nós entramos. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, de fato, essas lições que nós temos tido na EBD têm surtido um grande efeito na vida daqueles que têm vindo, né, em todas as classes. E não sei se foi na semana passada ou retrasada, eu trouxe um assunto inspirado numa das lições que o irmão Arnaud trouxe aqui, foi? E esse assunto me chamou a atenção também dentro de outra lição. E colocando esse assunto aqui, trazendo para os nossos dias, o Senhor colocou em meu coração isso, essa preocupação que nós temos que ter a cada dia entre ser seguidores ou admiradores do Senhor Jesus. E nós precisamos compreender, meus amados, que há perigos e consequências de
de nós seguirmos ao Senhor Jesus de longe. Nesse texto, que nós tomamos como base, em Lucas 22:54, é um texto muito conhecido, onde Jesus ali, permitindo ser pego, porque ele poderia dar simplesmente a ordem aos anjos, e nada daquilo aconteceria, por amor a nós, por amor a nós, né, que ele morreu na cruz, por amor a nós que o Evangelho nos alcançou, por amor a nós que ele ressuscitou, por amor a nós que ele sofreu ofensas, que ele sofreu afronta, que ele derramou seu sangue, que ele permitiu ser pego, ser morto na cruz, e por amor a nós também ele ressuscitou ao terceiro dia. Por amor a nós, meus amados, é que o Senhor Jesus se faz presente, ouvindo as nossas orações e as respondendo de acordo com a sua santa e bendita vontade. Então, nesse momento, Jesus sendo pego ali, o texto diz que o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro, um dos discípulos, passou a seguir Jesus de longe. Queridos, eu coloquei uma frase aqui na introdução para a nossa meditação. A distância do Senhor está no centro de cada queda. A distância que nós ficamos do Senhor está no centro de cada queda. A distância que nós mantivermos do nosso Deus nos proporcionará permanecer firmes ou cair. A distância que nós mantivermos do nosso Deus é a intimidade que nós vamos ter com Ele. E essa intimidade que nós vamos ter com Ele nos fará ouvir com mais cuidado as suas instruções. E ouvindo com mais cuidado, ouvindo com mais amor, nós vamos estar menos sujeitos à queda. Por quê? Porque nós vamos compreender finalmente que o que Ele tem para nós é a palavra de bênção e de paz, e não de mal. Queridos, nós conhecemos aquela ilustração onde fala que um pai estava com uma criancinha na rua, de mãos dadas, andando, e de repente a criança, quando pergunta tudo a qualquer hora, sem ter motivo, a criança vira para o pai e fala: pai, qual é o tamanho de Deus? Qual o tamanho de Deus? Aí o pai olha para os quatro cantos procurando uma resposta que a criança viesse a entender de maneira fácil. E o pai olha lá em cima, está passando um avião. Ele fala: meu filho, Deus é do tamanho daquele avião. Aí a criança olha para aquele avião e fala: tão pequeno. E aí o pai pega aquela criança e leva até o aeroporto. O avião tinha acabado de pousar. E ele fala: meu filho, tamanho de Deus. Ele fala: mas por que essa mudança, essa diferença? Aí o pai explicou: Deus vai ter para você e para mim o tamanho que nós estivermos em relação à distância para com Ele. Queridos, quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais nós vamos conseguir enxergar a sua grandeza, mais nós vamos conseguir enxergar o seu poder, mais nós vamos conseguir enxergar a sua glória. Mas muitas vezes nós queremos o seu poder, muitas vezes nós queremos a sua glória, muitas vezes nós queremos o derramar de suas bênçãos, mas nós não queremos verdadeiramente a sua presença. E aí nessa noite algo que começou a me intrigar, e eu comecei a meditar nisso, o Senhor falar no meu coração para estar trazendo para os irmãos. E conforme a Bíblia diz, na ceia nós sempre usamos, e cada um analise a si mesmo, que nós possamos nos analisar nessa noite, esquecendo de quem está ao nosso lado, nas nossas costas, aí ou na nossa frente. Vamos esquecer, amados, que tem mais pessoas aqui nessa hora, e vamos nos concentrar em nós mesmos e na palavra de Deus, e vamos começar a nos questionar sobre isso. Nós temos sido verdadeiramente seguidores de Jesus, ou nós temos sido admiradores dele? Nós vamos compreender nessa noite os perigos, alguns perigos e algumas consequências de seguirmos o Senhor Jesus de longe. Lucas, no capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23, concluindo a introdução. Lucas 9, 23, o texto diz assim: Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me.
A palavra do Senhor nos impulsiona e nos orienta a não fazermos a obra do Senhor relaxadamente. E meus amados, é importante quando o Senhor Jesus deixou escrito em sua palavra algo que nos chamou muita atenção. Ele não disse para algumas pessoas. O texto está dizendo que o Senhor Jesus disse a todos, aqueles que Jesus devia cercar de multidão, aquele povo que estava seguindo a Jesus com interesse particular, de orgulho, de um suprimento, de uma necessidade extraordinária, aqueles que estavam seguindo a Jesus simplesmente porque ouviu dizer que ele passava, como Zaqueu naquele momento, despretensiosamente, não sabia o que viria a acontecer. Ele simplesmente esqueceu de quem ele era, do posto que ele ocupava, um baixinho, pequenininho, passou no meio daquele povo e, sem ter vergonha, subiu naquela árvore para ver Jesus passar. Nós precisamos fazer como Zaqueu, nos desprender das nossas vergonhas, nos desprender dos nossos temores, nos desprender dos nossos interesses próprios, pessoais, particulares, e nos concentrar na pessoa do Senhor Jesus. Nós podemos ser, meus amados, sem dúvidas alguma, admiradores do Senhor Jesus, mas acima de tudo, nós precisamos ser verdadeiros seguidores, verdadeiros adoradores. Nós estamos sempre adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então o Senhor disse em sua palavra, dizendo a todos, e ele coloca uma condição extraordinária: se alguém quiser vir após mim, em outras palavras, ele estava dizendo: se alguém quer ir comigo, se alguém quer estar comigo, se alguém quer verdadeiramente me seguir, se alguém quer verdadeiramente me servir, tome, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Amados, o nosso alvo é Cristo. Amém? O nosso alvo é Cristo. Por que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo? Porque nós somos convencidos que nós somos pecadores. E quando o pecador não entrega o seu coração a Ele, a palavra do Senhor diz que não há comunhão com Ele. Não tendo comunhão com Ele, não pode estar no mesmo lugar que Ele. Não estando no mesmo lugar que Ele, não pode conviver com Ele. Não convivendo com Ele, não vai herdar o reino dos céus. Agora, queridos, nós precisamos compreender que nós temos uma cruz a seguir. E essa cruz começa a partir do momento que nós negamos a nós mesmos. Porque, e a gente trata sempre disso aqui, é o espírito lutando contra a carne contra o espírito sempre. Então, negar a si mesmo é negar os desejos da carne, é negar as vontades da carne, é negar algo que em determinado momento pode ser prazeroso, mas sem dúvida alguma é passageiro. O que nós estamos sentindo aqui nessa noite, por estarmos juntos e por estar buscando verdadeiramente esse Deus, é algo que não vai passar, queridos. É algo que não vai acabar. É uma alegria que vai perdurar por toda a nossa vida. Algo que talvez nós escutamos, cantamos há um mês, talvez a gente nem lembre, mas naquele momento fez uma diferença tão extraordinária em nossas vidas, que nós carregamos fruto daquilo ainda dentro do nosso coração. Um exemplo na vida secular, um exemplo prático para a gente entender o espiritual. Todos nós um dia fomos crianças pequenas, e os nossos pais nos ensinaram muitas coisas. E muitas coisas do que eles nos ensinaram, nós não lembramos mais, porque éramos muito pequenos, mas nos moldou. E foi trabalhado em nossas vidas, no decorrer da nossa trajetória até chegar aqui, que moldou o nosso caráter. Muitos princípios que nós vivemos e aplicamos hoje são frutos do que nós aprendemos na infância, mas nós não lembramos quem foi que nos ensinou. Se foi nosso pai, se foi nossa mãe, que dia foi, e o que é que estava acontecendo para a gente aprender aquilo. Mas são princípios que a gente carrega, são princípios que a gente leva, não é? Então, meus amados, quantas vezes em nossas vidas nós cortamos as unhas e elas continuam a crescer? Pense aí,
se o nosso corpo sentisse a dor de uma unha cortada? Quantas vezes no mês a gente sentiria essa dor? Pense no troço insistente, é a unha. A gente corta e ela está lá. Na vida espiritual é assim. O mundo muitas vezes nos trata mal. O mundo muitas vezes nos bate. Mas nós somos insistentes no Senhor. E por mais que a gente caia, nós temos um Deus que nos levanta. Por mais que o mundo tente nos podar, nós temos um Deus que nos ergue. A Bíblia diz que do pequeno levanta e do monturo ergue o necessitado. Nós temos um Deus que cuida de nós em cada detalhe. Como é que não ama? Como é que não serve? Como é que não adora? Como é que não busca um Deus desse? Queridos, quando nós imaginamos algo assim, nós começamos a compreender que a cruz que nós precisamos carregar deixa de ser pesada demais. Quando nós passamos a compreender o sacrifício vivo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, a Bíblia diz: deixando a forma de Deus, fazendo-se semelhante ao homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Foi por amor a nós. Paulo, em determinado momento de sua trajetória, diz: já sofrestes comigo até o sangue? Aí nós achamos que é pesado demais. Quanto sangue nós já derramamos pelo Senhor Jesus? Qual o preço que nós temos pago para levar o seu nome? Queridos, tudo que nós fizemos é pouco, né? Tudo que nós abrimos mão é pouco, é pequeno. Por quê? Porque é passageiro. Mas Ele nos proporciona algo que é eterno, algo que ninguém pode nos separar. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro, Pedro, achando que estava pronto, no ápice da vida cristã, houve um alerta do Senhor. Lucas 22, 31 a 34. Antes de declarar, antes de começar a seguir Jesus de longe, no ápice da sua vida cristã, Pedro, houve um alerta da parte do Senhor Jesus. Lucas 22, 31 a 34. Pedro sendo avisado ali, não é? Diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirantar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conhece. Pedro era convertido. E ele causa muitas vezes um dó aí na cabeça de alguém quando lê aqui: tu, quando te converteres. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo: tu, quando te recuperares, quando você recuperar o seu crédito, quando você levantar da sua queda, quando você se reerguer da tua falha, quando você reconhecer o seu erro, quando você chorar amargamente, confirma a teus irmãos, ratifica isso aí, que você crê que você adora um Deus que levanta, há um Deus que perdoa, há um Deus que ama, há um Deus que tem poder para te manter de pé. Quando você tiver o equilíbrio novamente, quando você tiver a autoridade novamente, quando você recuperar o crédito, mostre para as pessoas do que Deus é capaz de fazer. Segundo, sempre depois de um alerta, o Senhor usa meios para nos provar, para ver se de fato nós entendemos. Ainda em Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 30 metros. E, pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava.
e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, nesse texto, nós podemos perceber algumas coisas. Primeiro, era costume eles irem ao monte. O verso 39 nós lemos, disse aí, né? E foi como costumava para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiam. Era costume eles irem ao monte, a primeira coisa. A segunda, monte não é lugar para outra coisa, senão para buscar a presença de Deus. No verso 40, quando chegou, disse: orai, para que não entreis em tentação. A terceira coisa, a presença de Deus é lugar de descanso e também de confiança. No verso 41 e 42 nós lemos, diz: apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pôs-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, faça de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Outra coisa, a presença de Deus é lugar de conforto. Verso 43, apareceu um anjo do céu que o confortava. A presença de Deus é lugar de entrega. Verso 44, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E finalmente, a presença de Deus é lugar de conselho. 45 e 46, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Meus discípulos, amém. Meus irmãos, que Deus maravilhoso. Os discípulos tiveram a oportunidade de estar com o Senhor Jesus pessoalmente, de comer com Ele à mesa, de ver com seus olhos nus ali os seus milagres. Queridos, já pararam para pensar, para refletir, com o privilégio aqueles homens tiveram de ver ali as pessoas chorando porque alguém havia morrido, e Jesus vira e diz assim: por que está chorando? Ela não está morta, está apenas dormindo. Está ali, tá? Come, levanta, menina. E aquela menina levantou, e ele diz: dá a comer essa menina. Levantou, andou, que já era 12 anos. Queridos, eles estiveram presentes quando aquela mulher com fluxo de sangue, que nós imaginamos, só estava ali a pele e o osso, coitado, muitos e muitos anos sofrendo, não é? Hoje é assim, a mulher que está nesses dias é saúde, né? A mulher que passa por isso é saúde, mas uma mulher que vive muitos anos, 12 anos naquela situação, já é doença, já não é saúde. A mulher não tinha mais o que fazer, a Bíblia diz que havia desperdiçado, dado ali todos os seus bens, acabado com seus recursos em prol de uma cura, e absolutamente nada havia acontecido, pelo contrário, havia de mal a pior. Simplesmente pelo fato de ela tocar na orla do Senhor Jesus, o seu fluxo é encerrado, instantaneamente ela é curada, e os discípulos viram isso. Os discípulos, meus amados, viram aquela multiplicação dos pães e peixes. É claro que ele estava em formação ainda, né? Mas imagina, coisa maravilhosa. Os discípulos viram quando o Senhor Jesus havia permitido ser pego ali naquele local. Pedro vai, corta a orelha daquele homem. O Senhor Jesus, quando ele meteu a espada na bainha, segura na orelha daquele homem, e a orelha é restituída. A orelha volta para o seu lugar, apesar do homem estar ensanguentado. Os discípulos viram tantos milagres do Senhor Jesus, multiplicação de pães e peixes. Puxa vida, o vinho tinha acabado. Jesus pega aquela água e transforma em vinho. Os discípulos veem tudo isso. Que grande privilégio. Mas deixa eu te falar uma coisa: nós não vivemos naquela época. E o Senhor disse que somos nós. Ó,
que não vimos, mas nós cremos. Felizes somos nós, não são eles que viveram e conviveram com o Senhor Jesus. Felizes somos nós, porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Felizes somos nós, porque apesar de não vermos o Senhor Jesus Cristo como vento, nós sabemos que Ele está aqui. Nós não vemos o vento, mas nós vemos o cabelo das irmãs aí, dos varões de cabelo branco, nós vemos o cabelo sacudido. Nós vemos as roupas se mexendo, nós vemos as páginas da Bíblia se fechando, elas passando. Nós sabemos que existe o vento, nós sabemos que existe o Senhor que está aqui. Como vento, nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir. Glória a Deus por isso. Pedro e os discípulos tiveram a chance de buscar a presença de Deus, tiveram a chance de descansar, de confiar, de ter o conforto do Senhor, de se entregarem ali à presença de Deus e de terem um conserto na vida. Mas o texto diz, meus amados, que eles dormiram, perderam a chance, perderam a oportunidade. E você, meu amado, quando está esta noite, como você está aqui neste lugar? Daqui eu olhando, eu não estou vendo ninguém dormindo, mas espiritualmente falando, como é que você está nesta noite? Você está dormindo? As coisas têm acontecido, você não tem percebido? As suas prioridades têm sido as mesmas diante de você aceitar Jesus? Ou quando você aceitou Jesus, suas prioridades mudaram, e com o passar do tempo elas estão mudando novamente? Como está a sua fé? Você está frio na fé? Olha, a Bíblia nos deixa tanto alerta, nós até falamos também, né, hoje de manhã sobre isso aqui. A Bíblia deixa tantos alertas que nós precisamos compreender o que ela está dizendo. A Bíblia nos chama a atenção a não dormirmos como os demais que não têm esperança. Nós temos mais do que esperança, irmãos. Nós temos a certeza, porque o Senhor deixou em sua palavra claro, que quando partirmos desse mundo, estaremos para todo sempre com o Senhor. Como nós estamos vivendo? Terceiro e último, na hora do aperto, quantos são discípulos? Na hora do aperto, quantos são discípulos? Eu estava lembrando daquele filho pródigo, né? O filho pródigo sai dali, achando que está com o rei na barriga, sai da casa de seu pai, deixa todo o seu conforto, deixa toda a sua mordomia. A gente imagina que tinha criado um bocado de coisa, mordomo, né? Um bocado de coisa, e de repente ele está doido. Fala, pai, eu quero ir em paz, então eu vou embora daqui. Puxa, a Bíblia não fala que o pai revoltou, a Bíblia não fala que o pai colocou dificuldade, a Bíblia não fala que o pai colocou porém. Mas vamos nos colocar no lugar daquele pai aí, hein? Pensa aí, pais. Vamos nos colocar no lugar daquele pai. O filho vira para nós, diz assim, ó pai, está mesmo, tem pai da sua embora. Eu imagino o coração daquele pai como é que ficou. Rasgado, partido, decepcionado, se sentindo nada, se sentindo um fracasso. É como se tudo que ele tivesse feito pelo filho até aquela idade não tivesse servido de absolutamente nada. Não esperou nem a sua morte para poder ter acesso ao que já lhe era de direito. É como se ele dissesse, pai, até aqui me ajudou o Senhor. Agora eu quero ser alegre, só que fora daqui. Dependendo de quanto tempo o senhor vai viver ainda, não importa. Eu quero ir embaixo, eu vou embora. Que golpe duro. Que golpe duro. Queridos, o que é que o Senhor não tem nos dado? Tem gente que fala assim, ó, se o Senhor me der saúde para trabalhar, os restos das coisas velhas, me der força, eu vou correr atrás assim. O que a gente mais quer nessa vida não é saúde. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado a oportunidade, o Senhor tem nos dado o ar em nossos pulmões para respirar. O Senhor tem sido fiel, tem sido generoso, tem sido cuidadoso. Esqueci de comprar um bendito alface na feira essa semana, veio me abençoar e me mandou alface, couve, coentro. Eu falei assim, eu esqueci mais coisa.
Eu esqueci o alface, ficou 3 pães. Eu esqueci 5. Não ia mais fazer feira. Irmãos, olha o que Deus faz. A irmã Neide contou o caso aqui de um doce, foi, irmão? Doce de leite. Ela estava desejosa de um tal de doce de leite, porque não bateu na casa dela. Ó, o doce. Vim presentear com doce. Eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Ó, vou colocar a planta dos meus pés, sei que a minha bênção chega. A bênção de Deus chega na vida daqueles que esperam nele, na vida daqueles que não o buscam de longe, não acompanham de longe. A bênção chega na vida daquele que tem intimidade. Eu não me lembro quem foi que levou o doce para a irmã Neide, mas ela tinha alguma intimidade com essa pessoa, porque a pessoa sabia que ela gostava daquele doce. Então a bênção chega até nós quando nós temos intimidade com eles, quando Deus sabe o que nós estamos buscando, quando Deus sabe o que nós estamos precisando. Então nós precisamos nos abrir mais com Deus, irmãos. Precisamos reforçar esse laço de união com o nosso Deus, de amor com o nosso Deus. Nós não podemos ser simplesmente admiradores, não é? Precisamos ser de fato seguidores do Senhor Jesus Cristo, não buscá-lo, não acompanhá-lo de longe, porque quando fazemos isso, só quem perde somos nós, só quem perde somos nós. Na hora do apelo, quantos são discípulos? Quantos já passaram por alguma situação e falaram: puxa vida, na hora que eu mais precisei, eu olhei para os lados, não achei um amigo, todo mundo sumiu, o povo desapareceu, como aconteceu com o filho pródigo, quando acabou os seus bens, né? Quando acabou a sua herança. Agora, quando você está bem, quando você está, como se diz, por cima da carne seca, né? Todas as pessoas podem estar ali, você está cheio de amigos e tal, mas quando você perde a utilidade para alguém, você é completamente descartável, né? Os discípulos que estavam ali lado a lado com Jesus, que haviam participado de tantos momentos extraordinários, fogem. Jesus é preso, os discípulos fogem, e aquele mesmo Pedro que disse que iria para a prisão e até a morte por amor a Cristo, passa a seguir de longe. Passa a seguir de longe. Lucas 22, 54 a 62. Lucas 22, a partir de 54, foi o básico que nós lemos. Então, prendendo, levaram e meteram em casa de sumo sacerdote, e Pedro seguiu de longe. Havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Em Salmos 1 diz que o homem não deve, servo do Senhor, se assentar no meio dos pecadores, na roda dos escarnecedores, né? Antes do seu prazer na lei do Senhor e da sua lei meditar de dia e de noite. Então Pedro segue Jesus de longe. O segundo passo, Pedro senta na roda dos escarnecedores. Um abismo chamou outro abismo. E, como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não conheço. Veja bem, Pedro primeiro, segue Jesus de longe. Segundo, Pedro senta na roda dos escarnecedores. Terceiro, Pedro mente. Pedro mente, não conheço. Há pouco tempo ele havia dito: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a morte, a prisão e até morrer contigo. Um abismo chamou outro abismo, que chamou outro abismo. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também dele. Mas Pedro disse: homem, não sou. Mente de novo, segue de novo, começa a ter características do filho do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Pedro mente 2 vezes em sequência, e passada quase 1 hora, verso 59, o outro afirmava, dizendo: tu também verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro diz: homem, não sei o que dizes. Mais uma vez, Pedro reafirma a sua mentira. Para contar uma mentira, para assegurar aquela mentira, se conta outra, e se conta outra, e vai pegando bola de neve. É assim? Pedro, homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar,
cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E, saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus amados, nós estamos negando o Senhor Jesus. Como é que nós estamos vivendo, hein? Estamos negando com as nossas palavras, estamos negando com as nossas ações, estamos negando com os nossos pensamentos. O salmista diz: o meu pecado está sempre diante de mim. O salmista se conhecia, e nós nos conhecemos, irmãos. Nós sabemos onde estamos falhando, nós sabemos onde estamos negligenciando. Ao menos nós não estamos lendo a Bíblia, ou estamos indo à igreja e tudo que a gente ouve entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí a gente está negando de maneira, eu diria, não, pensei até em dizer inocente, mas não é inocente, né? De maneira ignorante. Porque uma vez que a gente sai da casa para buscar da nossa casa, para buscar a presença, para buscar a face, para buscar ouvir, entender da palavra de Deus, aplicar em nossas vidas, e a gente chega e fica voando, nós estamos sendo ignorantes. Teríamos que estar em casa mesmo, porque nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Não é? Aí nós podemos estar nos enquadrando numa palavra que eu trouxe há poucos dias sobre aquela igreja, onde diz: e tem nome que está vivo, mas está bom, só está o corpo aqui, parece que a alma sai do corpo. Precisamos estar atentos à voz de Deus, assim evitaremos precipitações de sabores e conseguiremos adorá-lo com pureza e com verdade. Conclusão: enquanto a vida há conserto, Pedro chorou arrependido e amargamente. Olha o verso 62 que a gente leu. E Pedro, saindo para fora, chorou amargamente. Você já chorou amargamente por um pecado que você cometeu? Você já chorou amargamente pedindo perdão a Deus pela sua falha, pela sua fraqueza, pelas suas prioridades ruins? Que isso, quando nós não paramos para chorar amargamente diante do Senhor, mesmo que não saia lágrima de nós, né? Mas é aquele negócio por dentro que machuca, né? Que nos deixa mal. Isso é a presença do Espírito Santo. Quando nós cometemos pecado e não sentimos mal, mas está gritando, precisa se converter urgentemente, porque o Espírito Santo não vai não, entendeu? Porque é bíblico. O Espírito Santo tem o poder, foi delegado a ele o poder de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, quando nós cometemos pecado e não nos sentimos mal, falta uma coisa só para nós: aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se nós cometemos pecado e não nos sentimos mal, se nós cometemos pecado e não buscamos um conserto, falta uma coisa só a nós: conversão genuína. Porque se nós caímos no comodismo do pecado, o Espírito Santo não está em nós. Se nós caímos no comodismo do pecado, o Espírito Santo de Deus não está em nós. E a terra e as pedras estão clamando pelo Senhor Jesus. Já está voltando, já está descendo. A qualquer dia, em qualquer momento, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, a igreja do Senhor vai ser arrebatada. Se acontecesse nessa noite, você tem certeza que ia subir? Quando eu estava vindo para casa, estava me arrumando, peguei o sapato dentro da caixa. Quando eu coloquei no chão, me veio um pensamento à mente: vou calçar o sapato de novo, para ir para a igreja de novo. Irmãos, isso não pode nunca, né, esse ato de ir à igreja não pode nunca ser algo religioso. Isso é algo prazeroso. Não estamos falando de religião, estamos falando de presença de Deus, de recarregar as energias, de pedir perdão, de estar assim com o Senhor. Quantos de nós temos sonhos aqui? Todos.
Quantos querem preço? Todos. Quantos querem pagar o preço? Não sei. Não é? Jesus pagou o preço, eu falo isso aqui. Jesus pagou o preço para nós podermos ser salvos. Mas o preço da santificação que nos conduz ao Senhor, quem paga somos nós. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Não é? Nós não somos. Quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui, começar de mim, assim, de 20 anos para cima, quantos de nós já ouvimos nossos pais falarem assim, mas você não é todo mundo? Quem já ouviu? Até a mais de 20 anos, pronto. Muita gente já ouviu. E alguma coisa que a gente fala, ô pai, ô mãe, mas eu quero, eu vou, todo mundo vai. Tinha até um negócio aí antigamente, todo mundo vai, não vai, eu não fui. Porque nós não somos como muitos pais falavam isso. E talvez nós falamos isso para os nossos filhos hoje. Mas você não é do mundo. Queridos, o Senhor nos separou. Porque nós não somos todo mundo. O Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, para o reino do seu amor. Porque nós não somos todo mundo. Porque nós não somos todo mundo, Ele nos trata de maneira extraordinária. Ele nos trata de maneira espetacular. Ele nos trata com todo carinho, com toda atenção, com todo amor, com prioridade. Porque nós não somos todo mundo. Mas nós passarmos a agir como todo mundo, aí nós queremos demais, né? Que quando nos trata assim. Ah, mas Deus continua fiel, mesmo eu sendo infiel. Claro, Ele é Deus. Ele não muda. Ele vai continuar sendo fiel. Não é? Mas Ele ser fiel não quer dizer que Ele vai te dar o que você quer, não. Não é assim que funciona. Não é assim que esta banda toca. Estamos concluindo. Ainda no livro de Romanos 10, versículo 9. Estamos aqui nos aproximando do fim. Romanos 10, versículo 9. Olha o que é que o texto diz. Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não é só confessar. Porque a Bíblia diz, nem todo que me disse, o Senhor entrará no reino do céu. Não é só confessar, mas é crer no coração e aplicar isso na vida, né? Ainda no livro de 1 João, já terminando a Bíblia aí, 1 João 1,9. 1 João 1, verso 9. Reforçando o texto, 1 João 1,9 fala lá. Mais uma vez em condição. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Penúltimo texto, Lucas 15, 18. Penúltimo texto da noite, Lucas 15, 18. Levantar-me-ei, Lucas 15, 18, penúltimo texto da noite. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu e perante ti. Arrependimento. Que não que tinha tudo e de tudo, começou a dividir seu alimento com os porcos, até que ele chega em determinado momento e entende a situação miserável que ele passou a viver, por estar negando ao Pai, precipitado em ações, precipitado em palavras. Ele volta para o Pai e diz: pequei contra o céu e perante ti. O verso 19 vai dar a sequência da história, não é? Já não sou digno de ser chamado de filho, irmãos. Isso é forte, né? Isso é forte. É uma oração assim, é um gesto assim, são palavras assim que a gente tem que colocar diante do nosso Deus. Quando tivermos ou cometermos pecado, Senhor, eu pequei, me ajude, me perdoe, me levante. Olha o que Deus fez com aquele homem, pelo gesto de arrependimento que ele teve, né? Pela humildade de voltar arrependido, matou boi do azar, pegou sandália, pegou anel,
melhor roupa, fez festa. Queridos, nós podemos proporcionar festa no céu todo dia. Muitos dos problemas que passamos neste mundo é pelas nossas más escolhas, pelas nossas faltas de prioridades corretas, né, na pessoa do Senhor. Como para Pedro e também para o filho pródigo, arrependimento é a chave. A chave é a santa presença de Deus. Último texto, concluo aqui, livro de Marcos 16, Marcos 16, a partir do verso 1, concluo aqui. Marcos 16, a partir do versículo 1. Marcos 16, a partir do 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para ir ungir o corpo do Senhor. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Porém ele disse: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. E o verso me abençoa demais nesse versículo 7, quando diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Aqui é como se o Senhor dissesse: olha, diga a Pedro que o choro amargo de arrependimento que ele teve alcançou meu coração. Diga aos discípulos, mas não esqueça também de Pedro. Diga também a Pedro que ele vai viver novamente. Diga também a Pedro que eu ressuscitei, a palavra se cumpriu, ele vai viver. Diga a Pedro que eu perdoei, porque Pedro não foi só um admirador meu, ele foi um discípulo, ele foi um seguidor genuíno. Não foi um escorregão que Pedro teve lá atrás, que vai impedir dele se manter de pé, como já está, de ratificar os seus irmãos quem eu sou, do que eu sou capaz, e de encontrar comigo, e de estar comigo no céu também, como os outros discípulos, para todo o céu. Seguidores ou admiradores, que nós possamos nessa noite demonstrar para o mundo, por onde nós passarmos, a identidade legítima que nós temos: herdeiro de Deus, co-herdeiro do Senhor Jesus Cristo. Amém?
por sermos servos do Senhor. Senhor, a tua palavra de salvação tem alcançado os nossos corações, e nós podemos declarar nesta noite, ó Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, não prevalecerão contra o teu povo. Muito obrigado por tudo quando aconteceu esse dia invocado de oração, e te pedimos, Senhor, nós venhamos a ser verdadeiros mordomos do Senhor Jesus Cristo, o teu reino de glória, Senhor, neste mundo. Nós possamos, por onde andarmos, vivermos um pedacinho do céu, porque o Senhor prometeu ser conosco todos os dias por onde quer que nós andarmos. Colocamos as nossas causas diante do Senhor, causas muitas vezes até impossíveis, ó Deus. O Senhor é especialista no impossível. Ah, Deus, o Senhor com autoridade sobre cada uma das nossas causas, dando ordem aos anjos a nosso respeito, nos tomando em tuas mãos para não tropeçarmos em alguma pedra. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez colocamos a irmã Dária, a irmã Zilda, diante do teu altar. O Senhor esteja com as tuas filhas, Senhor, com estas causas, Senhor Pai. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é Senhor dos senhores. Tudo o teu tempo, da tua maneira e da tua vontade, que o teu nome seja glorificado, e seja mais dois testemunhos vivos para estarem contando os teus grandes feitos ainda neste mundo. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dê assim o restante de uma semana abençoada, debaixo da tua proteção. Abençoe o aniversário, a tua casa de oração que se aproxima e o restante da reforma. Que o teu nome seja glorificado, que o teu suprimento seja manifesto e que o teu reino venha sobre as nossas vidas a cada dia. Obrigado por tudo, a oração que te faço em nome de Jesus. Amém.